Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos, boa noite, um casaca no coração de cada um de vocês nessa quinta-feira. Olha, atrasei um pouquinho por conta aqui da minha vida pessoal, alguns compromissos, mas aqui estamos para falar do nosso Vasco da Gama. Galera, olha só o Pedrinho que está presente nesse momento que eu falo com vocês na festa de início ali, na festa de comemorativa, né, de abertura do Campeonato Carioca, que começa nesse próximo fim de semana. O Vasco, inclusive, entra em campo, abrindo a rodada diante o Nova Iguaçu, né, meus amigos? Olha só, hein? Pedrinho já falou aí ao BTB Esportes e a outros veículos. Ele falou sobre as dívidas do Vasco, não tem outro caminho a não ser a recuperação judicial, que dessa vez não é apenas o verbo recuperação judicial, mas sim a ação. O Vasco está fazendo a recuperação, não está apenas falando em recuperação judicial como outras gestões fizeram outrora num passado recente. Pedrinho também falou aí sobre o mercado da bola. O Vasco está sendo mais discreto, não está falando muito para não ter concorrência. É o que eu falo sempre, não pode deixar o nome vazar, porque se o nome vaza, aparece concorrência e aí dá ruim, né? E também falou sobre as Copas, né? Que o Vasco pode pintar aí, né, como um franco atirador na Copa do Brasil, seja também na Copa Sul-Americana. Quem diria que ano passado a gente poderia chegar numa semifinal, né? Então é o seguinte, para não ficar só no que eu tô falando, logo de cara aqui, nesse início do nosso Expresso News, eu vou colocar para vocês aí a vinheta do nosso programa que está começando e já logo de cara já coloco também a sonora do Pedrinho falando sobre essas situações. Então, meus amigos, vem comigo que está começando mais um Expresso News no canal Vascaíno desde sempre. Como é que está a movimentação, mercado agitado? Você tem alguma novidade sobre o Vasco nesse momento? Desde que eu cheguei, sim, a gente tem trabalhado de uma forma mais discreta possível, porque a gente sabe que a concorrência financeira é grande e às vezes algum nome que é ventilado, obviamente isso aumenta a repercussão e o debate na mídia. Com isso aumenta também o nível de propostas e a gente acaba não sendo tão forte no mercado. Então a gente já identificou os pontos necessários e devagarinho a gente, dentro do orçamento, respeitando muito toda a história que vocês já sabem, para a gente tentar ser assertivo e fazer um time mais forte, mais competitivo para a temporada. Então, assim, por que a gente faz uma reestruturação financeira e dessa vez é uma reestruturação financeira de verdade? Porque a gente já está com a medida cautelar antecedente, a gente já está negociando com os credores. Então, assim, não tem outro caminho se você não pagar a dívida. Não tem, isso não existe. Quem sentar na cadeira e falar que é outra coisa, está enganando o torcedor. Porque a gente está enxugando o gelo. Uma dívida que era de supostamente 700, que a gente descobriu que era 900. Hoje é uma dívida de 1 bi 400. Então, assim, é isso. É trabalhar pro Vasco. Não pro Pedrinho, não para nenhuma pessoa especificamente, mas pela instituição. Se você perguntar se para qualquer um de vocês, antes da Copa do Brasil, se a gente chegaria numa semifinal, obviamente todo mundo falaria que não. Então, assim, foi uma surpresa para todo mundo, porque futebol é assim. Então, assim, a perspectiva, obviamente, é de, nas competições que exigem menos de um elenco muito grande, que são as competições que são praticamente de mata-mata, né, aquela fase de grupos ali. Quem tem um elenco mais reduzido, né, quem não tem 2, 3 times, obviamente tem mais oportunidade e um pouco mais de chance. Então as Copas são importantes para a gente. É isso aí, meus amigos. Boa noite mais uma vez para todos vocês. Então vocês acompanharam o que o nosso presidente falou, depois da vinheta que a gente colocou para vocês aí, a sonora do Pedrinho falando, né? Então, isso todos nós já sabemos, tem que pagar realmente a dívida, não tem outro caminho para quem fica aí chateado, né, meus amigos? Infelizmente, é um processo, né? Igual quando você passa numa rodovia,
que tem ali um buraco, tem aquele siga e pare, tem que ficar esperando no trânsito, e os caras trabalhando, consertando a rodovia. Não sei se vocês já viram, às vezes eles colocam uma placa ali na rodovia, né? O transtorno passa, a obra fica. Então, é isso, o transtorno vai passar, torcedor. Daqui a pouco as coisas boas que estão sendo feitas no Vasco vão ficar como um legado para o nosso clube, para a gente voltar a ser gigante dentro das 4 linhas novamente, né? Se tratando do mercado, o Vasco vem tentando, na medida do possível, trazer contratações. A gente vai falar já já de ataque, de zaga aqui, explicar para vocês alguns movimentos do nosso clube, né? E Copas, né? Eu acredito, ano passado, se a gente chegou ano passado na semifinal da Copa do Brasil, por que não acreditar esse ano de novo? Dá para acreditar, vamos sonhar, não custa nada. Acreditar numa Sul-Americana, temos que acreditar. Porque se a gente torce pro Vasco, se a gente não acreditar, aí fica difícil, galera. Aí realmente fica difícil, né? Então a gente tem realmente que acreditar, né, meus amigos, no nosso Vascão da Gama, tá? Agora deixa eu falar com vocês aqui, é o seguinte, hein? Faça parte da virada do nosso canal, isso mesmo. Nosso time teve a virada histórica diante o Palmeiras, aquele 4-3 lá no antigo Parque Antártica, 3-0 Palmeiras no primeiro tempo, o Romário faz 3 gols, o Vasco vira para 4-3, campeão da Copa Mercosul, campeão continental. Né? O Vasco já colocou quase 200 mil sócios torcedores no seu quadro societário. A torcida do Vasco já construiu um CT, a torcida construiu um estádio. Álvaro, tá falando do quê? Tô falando do seguinte, eu preciso de vocês para juntos conseguir essa virada aqui no nosso canal. Já são quase 2 anos de canal e eu quero que vocês nos ajudem aqui. Se inscreva, é 0800, é de graça, não paga nadinha. Clica aí, se inscreva no nosso canal, tá? Eu quero a ajuda de vocês pra gente conseguir essa virada de chave. Quase 2 anos de trabalho duro, árduo falando do Vasco. É de graça, não vai custar nadinha aí, ó. Aperta o botão inscrever-se, pronto, já ajuda muito o nosso crescimento. Também compartilhe o link do nosso vídeo. Tá bom, galera? Dito tudo isso, olha só, deixa eu falar com vocês aqui sobre o zagueiro Maicon, né? Ele foi anunciado hoje pelo Coritiba, ele que fica até o fim do ano por empréstimo e até lá, depois quando chegar, no caso em dezembro, ele não tem mais vínculo com o Vasco. Ele é do Vasco ainda, mas está emprestado ao Coritiba. Coritiba vai pagar 100% do salário dele, né? Então o Maicon se despediu do Vasco hoje na sua rede social, o Verrete, Léo Jardim mandaram mensagens, postaram mensagens ali também de apoio, né, de amizade ali fraternal para com o nosso ex-zagueiro Maicon. Então acompanhe o vídeo que o Maicon postou na sua rede social, que eu já volto. Bom, meus amigos, é isso aí, né? Boa sorte, Maicon, boa sorte para você na sua carreira aí no Coritiba, amanhã ou depois em outros clubes. Muito obrigado pelos serviços prestados, por honrar a camisa do Vasco, por jogar com garra, com vontade, com gana. Não estou fazendo juízo de valor, tá, torcedores? Mas foi um jogador que honrou a nossa camisa, dentro de limitações, dificuldades físicas também, a idade, né? Ele deu o máximo dele para ajudar o nosso Vasco aí e teve êxito porque ajudou o Vasco a permanecer na Série A. A gente fez uma temporada honrável, ali terminamos no meio da tabela, não é o que a gente espera, mas dentro das expectativas financeiras do clube, coisa e tal, do elenco que a gente tinha, né? Então ficamos ali na metade da tabela, semifinal de Copa do Brasil. Então muito obrigado aí ao zagueiro Maicon, que Deus continue abençoando a sua vida, Maicon. Valeu, um abraço para você aqui no Álvaro Silva, né? Falando na terceira pessoa, tem essa mania, gente. Olha só, deixa eu falar com vocês aqui agora sobre contratação. Maurício Lemos, como eu já havia afirmado para vocês, tá certo para vir jogar no Vasco. Se não vier é porque algo de muito estranho aconteceu, tá? Escutem o que eu tô falando. O presidente do Penharol falou, olha, é impossível competir com os números que eles colocaram na mesa. No caso, eles somos nós, o Vasco, tá? O presidente do Penharol falou que é impossível competir com os números, com a proposta que o Vasco fez. Tô vendo muito torcedor reclamando, falando mal. Olha, torcedor. Aí o que eu tô vendo agora também,
Muito torcedor agora, para o Maicon virou o melhor zagueiro. O Léo Pelé tá virando um ótimo zagueiro agora que saíram do Vasco. Então é aquela história, né? A pessoa não tem valor quando tá perto, mas quando tá longe presta, né? Aqui no Vasco tá virando isso, tá? Vocês têm total direito de gostar, de não gostar do jogador, de concordar, discordar do que eu tô falando. Não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, galera, vamos apoiar. O cara nem chegou no Vasco ainda. Eu bati muito já no Maurício Lemos, porque ele não quis vir pro Vasco no ano passado. E se não vier, eu não vou querer ver esse cara nem na minha frente, nem pintar de ouro. Tá? Para ser bem sincero para vocês. Só que vários veículos importantes já deram conta que está encaminhada a contratação. Então vamos aguardar aí. Maurício Lemos é aguardado para chegar nos próximos dias aqui no Rio de Janeiro. E a expectativa é que ele já treine com o plantel, com o elenco do Vasco a partir da próxima segunda-feira. Tá, gente? Essa é a expectativa aí. Tá? Outra situação aí. Tá? Outra situação que eu quero dizer para vocês aí envolvendo contratação. Balbuena, eu falei para vocês, aí agora o GE. Globo tá falando, né? É assim, a gente é pequenininho aqui, nosso canal é pequeno, mas a gente trabalha com a verdade, tá, galera? Olha só, nada impede do Vasco de fazer aí um pré-contrato com o Balbuena. Isso não precisa a Globo falar, isso é lógico, é óbvio, porque o Transfer Market nos aponta que o contrato de Balbuena com o clube russo só vai até junho desse ano. Pela lei do futebol, hoje, a regra da FIFA do futebol, o Balbuena já está livre para assinar pré-contrato com quem ele quiser. Tá? Só para ficar bem claro aqui. Ou ele pode renovar com os russos, ou não renova com os russos, e pode assinar pré-contrato com quem ele quiser, de agora em diante. Ou seja, o Vasco pode sim fazer um pré-contrato com o Balbuena, e tem gente falando em gastar dinheiro. Ei, galera, quem tá pensando isso? Olha aqui, atenção, é informação, tá? Balbuena não vai custar nada ao Vasco, viu? Se custar, vai ser mixaria ali de uma luvinha pro empresário e um faz-me-rir pro jogador, mas não é nada de direito econômico tendo que pagar 20, 30, 40 milhões de reais não, viu, torcedor? Se Balbuena pintar no Vasco, vai ser a custo zero. E vai ser no meio do ano se isso acontecer. Então o Vasco pode sim, próximos dias, próximas semanas, por que não, anunciar aí um contrato, um pré-contrato com o Balbuena. E ele pintaria aqui no Rio de Janeiro para jogar com a camisa do Vasco a partir de junho, que é quando a temporada está pegando fogo. Quando a Copa do Brasil já separou ali os grandes dos pequenos, sabe como é? Os meninos, né? Os homens dos garotos. Quando o Campeonato Brasileiro começa realmente ali a querer a engrenar depois da quarta, quinta rodada. Sul-Americana já está engrenada também, Libertadores já está naquele pique. Lógico, a gente não joga Libertadores só para vocês entenderem, né? Então assim, vai chegar na hora ideal. É claro, o ideal seria chegar agora, mas como não dá, devido à circunstância, tá? Seria numa hora sensacional. Ainda envolvendo zaga, o Manuel Capaz só tem contrato com o Vasco até o fim desse ano. Então a partir de junho desse ano, ele pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube. Mas ele ainda é do Vasco. Eu não vou cravar para vocês, que nem muita gente está cravando, querendo usar aí de lógica para dizer que é informação. A lógica é, ou o Vasco dá chance para o Capaz para valorizar ele e renova com ele daqui para frente, ou o Vasco vende ele logo, porque senão daqui a pouco, em junho, ele pode assinar pré-contrato e sair de graça. Essa é a lógica. Agora, não é informação. A informação é que Manuel Capaz se apresentou e está treinando com o elenco. Ponto. E é jogador do Vasco. Na lógica, ele pode deixar o clube no fim do ano de graça. Por outro lado, ou o Vasco vende ele agora para alguém que tenha interesse, ou empresta para valorizar ele, depois renova o contrato dele, ou bota ele para jogar. Essa é a lógica. Se botar para jogar, chegar no meio do ano, conversa com ele, renova o contrato aí. Mais 6 meses, mais um ano. Mas vamos ter que aguardar. Tá? Vamos ter que aguardar essa situação. Muito vai depender também do Carille e dos treinamentos do Capasso agora, nesse início de ano, com a camisa do Vasco. Às vezes ele vai ficando uma semana, 2 semanas, 1 mês, 40 dias, 2 meses. O cara vai se esforçando, dando ao máximo. A comissão técnica começa a pegar os dados dele no treinamento e fala, opa, peraí, vamos dar uma atenção para ele ali, vamos deixar jogar um rachão no time titular. Sabe como é? Depende só do próprio jogador. Tá?
vamos aguardar também essa situação envolvendo aí o Manuel Capasso, né? Vai envolvendo também Balbuena, que pode pintar, pode assinar um pré-contrato com o Vasco. E o Maurício Lemos, como eu já mencionei, tá tudo certo para chegar no Vasco, tá? Tá tudo certo. Tem gente me chamando de fanfarrão, falando isso, falando aquilo. Não é eu que tô falando não, gente. É a Globo que falou, tá? É o Lucas Pedrosa que cravou, tá? Só para ficar bem claro aqui. A Itatiaia também tá cravando. Aí eu vou dar ouvido para 1 ou 2 youtubers, para Flávio Dias. Ah, dá licença, galera. Sabe? É gente querendo tumultuar o batidor do Vasco. Até o presidente do Penharol falou que é impossível negociar, é concorrer com os números que o Vasco colocou na mesa para trazer o Maurício Lemos. De salário, de tempo de contrato e coisa e tal. Né? Então, vamos aguardar, vamos acompanhar. Eu trabalho com a verdade, o tempo vai nos mostrar. Tá, galera? Olha só. Agora, se tratando do atacante Rony, a lacração não para. Por que isso, Álvaro? Você não gosta dele? Gosta, eu quero ele no Vasco. Pô, bom nome para jogar no Vasco. Tá? Agora a questão é o seguinte. O Vasco está negociando com o Maurício Lemos. A gente sabe que o Maurício Lemos, tem gente falando que é 1 milhão o salário dele. Olha, a informação que eu tenho é que Maurício Lemos ganha na casa de 700 a 800 mil reais por mês. Tá? Para ficar bem claro. 700 a 800 mil reais por mês. Tá? O Vasco ainda está negociando. O Vasco ainda está negociando. E olha, tá perto de acertar. Se não acertar é porque o jogador preferiu não vir para o Vasco, sabe? Ou porque o Vasco preferiu tirar o pé e investir em outro atleta. Mas está tudo correndo ali para que haja o acerto. Dentro dessa situação, começa-se a ventilar. É aquilo que eu falo, é a velha mania de querer falar que tem informação quando não se tem informação nenhuma. Porque a turma da lacração veio e falou, porque o Rony e seu empresário sabe do interesse do Vasco. É claro que sabe, pô. O Brasil inteiro sabe. Passou no Sport TV, a ESPN falou e todos os canais de YouTubers falaram aqui, olha, o Vasco sondou a situação do Rony. Então todo mundo sabe que o Vasco tem interesse no Rony. Né? Simples assim. Agora, o Vasco vai pagar o salário que ele ganha no Palmeiras, 1 milhão e 300 mil por mês. Ele vai querer vir jogar no Vasco. Palmeiras libera de graça, porque o empresário dele já sinalizou que quer uma transferência, quer que alguém chegue lá e bota um dinheiro para comprar os direitos dele. E não é barato. Campeão de Libertadores, campeão brasileiro, campeão paulista, aquela coisa toda, e Recopa, não sei o quê. Não é jogador barato. Ele chegou no Palmeiras já com status ali, já jogadorzinho caro na época. Agora ele já está com status mais caro ainda. Então, assim, eu não sei se o Vasco vai conseguir chegar lá e comprar o Rony, os direitos econômicos dele. Agora, seria bacana se o Vasco pegasse por empréstimo aí. Seria muito bacana. Né? Mas ainda assim, se for por empréstimo, 1 milhão e 300 mil por mês, multiplica aí por 12. Não, janeiro já está indo, né? Vamos botar aí fevereiro. Por 11, né? 1 milhão vezes 3, né? Dá 12 milhões aí. 1 milhão e 300, né? 1 milhão e 3, quer dizer, 1 milhão e 300 vezes 11, né? Dá 11 milhões, 3 vezes 11, dá 14 milhões de reais. Mais o 13º. 15 milhões e pouco. O Vasco gastaria esse dinheiro aí só de salário com o Rony, por empréstimo? Pode ser que gaste. Sinalizou que ia gastar 25 milhões aí em contratação, né? Pode ser. Pode ser que numa dessa aí o Vasco tente o empréstimo do Rony lá e aí paga o dinheiro lá pro Inter lá do Maurício. Pronto. Gastou as 25 milhas, mais um pouquinho ali, e trouxe 2 atacantes de ponta, de qualidade para jogar no Vasco. Ao lado de Adson, de David, de Verratti, até o próprio Ryan se ficar, paciência, né? Enfim, vamos ter que aguardar. Mas eu, sinceramente, quero saber a minha opinião. Eu quero ele no Vasco. Mas eu não acredito que ele pinte agora no Vasco. Não é jogando contra, tá, torcedor? É sendo bem realista com vocês. Tem gente que não vai gostar e coisa e tal. Mas eu não vou vender um sonho americano para vocês aqui. Eu gostaria de ver o Rony no Vasco. Mas não sei até que ponto o Pedrinho está disposto a se desdobrar para ter o Rony aqui no Vasco. Tá? Então vamos aguardar aí também essa situação, tá, meus amigos? Agora, se mudando de assunto, se tratando de bid, né? Ontem ali o Lucas Freitas pintou no bid, Lucas Oliveira, né? Não, o Tietê, quer dizer, perdão, né? Perdão a vocês, Tietê. Agora, quem também tá no bid é o Fábio Carille e o goleiro Daniel Fusato. Já estão aptos aí a jogar, a representarem o Vasco. Campeonato Carioca.
A FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio, alterou o regulamento, viu? De 7 estrangeiros para 9, isso mesmo, vai ser igual ao Campeonato Brasileiro. Agora no Cariocão, os times aí podem colocar até 9 estrangeiros na lista de relacionados, tá? Ótima notícia também, o Vasco tem uma Gringolândia, né? Boa notícia envolvendo, então, essa situação, tá, gente? Então, basicamente é isso que eu tinha para trazer para vocês, sem muita enrolação, sem enganação, né? Sempre com a verdade. A gente se vê, então, amanhã, pela manhã, no nosso Madruga Vasco. Valeu, meus amigos, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vasco ainda desde sempre. Valeu e tamo junto, Vasco!